Fala, meus amigos, beleza? Bom, eu sei que está todo mundo aí ligado nessa discussão que existe no Congresso Nacional, aonde se pretende classificar o PCC e o CV como grupos terroristas. Evidentemente que é exatamente isso que eles são. Porém, a esquerda está dizendo que eles não são grupos terroristas porque eles não agem em nome da religião e da política. E esse é o ponto do nosso vídeo hoje aqui. Como que esses grupos narcoterroristas não agem em nome da política? Isso é uma falácia, isso é uma mentira descarada que a própria esquerda sabe, mas como a esquerda trabalha com a mentira, a desinformação e a dissimulação, eles jamais vão admitir. Mas vamos lá. Se alguém do PL, ou alguém com camisa de Bolsonaro, ou alguém com bandeiras do Brasil, tentar subir algum morro controlado pelo PCC, ou pelo Comando Vermelho, ou por alguma outra facção narcoterrorista do Brasil, será que esse candidato ou essa pessoa vai conseguir fazer campanha? Eu acho que não, né? Como a gente viu nas últimas eleições, aonde inclusive um vereador, se eu não me engano, de Santa Catarina ou do Paraná, era algum lugar do sul, o cara subiu um morro lá para fazer campanha e começou um tiroteio. E ele teve que sair junto com a entourage dele, porque senão poderia ter algum tipo de baixa, né? Alguém poderia ser ferido ou mesmo morto. O que significa dizer que os grupos narcoterroristas brasileiros têm lado, e o lado é a esquerda. Então, eles são sim um grupo terrorista porque eles agem politicamente. Em nenhum lugar onde esses caras controlam, inclusive as milícias também, em nenhum desses locais é permitido à direita fazer campanha. Em nenhum desses lugares, desses territórios dominados pelos bandidos, a direita não bota nem o pé, porque é rechaçada ou pode ser até inclusive morta, se você for lá ousar contrariar a lei do dono do morro. Então, isso é a prova cabal de que eles podem não agir em nome da religião. É verdade, se bem que em alguns casos existe isso sim. Mas na maioria dos casos, eles agem politicamente. Eles foram criados politicamente. O Comando Vermelho, lá na década de 70, foi criado justamente porque colocavam na mesma cela, os idiotas dos militares colocaram nas mesmas celas, a bandidagem comum, que assaltava banco, traficava, etc e tal, com os cabeças dos crimes políticos. Ali teve a junção de ambos e foi criado o Comando Vermelho. Outra coisa, por que é que vocês acham que o nome é Comando Vermelho? Por que não é comando azul, verde, amarelo? Não é? É justamente o comando vermelho? Bom, então isso é uma falácia, é uma mentira que já foi derrubada. E agora vamos para o financiamento de campanha. Pois é, quantos e quantos deputados federais, estaduais, vereadores, senadores, quiçá até governadores ou presidentes da República foram financiados com dinheiro do narcotráfico? Não é mesmo? A gente está vendo aí o El Pollo abrindo o bico, dizendo que a grana da venda do pó entrava na PDVSA, que é a Petrobras da Venezuela, e de lá saía como lavagem de dinheiro, como branqueamento de capital, para financiar campanhas eleitorais da esquerda do Foro de São Paulo em toda a América Latina. E ele deu nome aos bois. Ele falou do Evo Morales, ele falou da Cristina Kirchner, ele falou do Luiz Inácio Lula da Silva. Então, como que não tem dinheiro sujo nessas campanhas? Vinda do narcoterrorismo? Claro que tem. Então, essa ligação umbilical entre a esquerda, dinheiro sujo vindo de sangue e de pó, existe há muito tempo. E muito em breve, provavelmente lá no início de janeiro, né, já que a audiência do julgamento do El Pollo Carvajal foi adiada lá em Nova York para janeiro do ano que vem, a gente vai ter novidades em relação a isso. Mas vamos para a raia miúda.
Vamos aqui para as campanhas eleitorais de vereador, de deputado estadual, federal. Quantas e quantas vezes vocês já viram manchetes e matérias nos jornais dizendo que fulano de tal tem ligação com a milícia, cicrano tem ligação com o Comando Vermelho, fulano tem ligação com o PCC. A gente sabe muito bem que esses caras são financiados. Existem dezenas de deputados federais, dezenas de deputados estaduais, talvez centenas ou milhares de vereadores Brasil afora, que só estão sentados naquelas cadeiras porque o Comando Vermelho e o PCC financiaram as suas campanhas. A gente sabe que eles financiam até os jovens para entrar na faculdade para estudar direito, para depois se tornar um promotor, um procurador, um juiz, um desembargador, a serviço do crime organizado. Imagine político que precisa de grana todos os anos, a cada 4 anos, para as suas eleições, não é? Então, meu amigo, existe sim, é um fato que no Brasil o crime organizado, o narcoterrorismo está dentro da política brasileira. E é por isso que o Brasil é essa bandalheira que a gente vê. É por isso que esses narcoterroristas nunca ficam presos muito tempo. Os operadores, né? Os cabeças, para não dizer que tá tudo dominado, você até tem um Marcinho VP preso, né? Um outro grande líder dessas organizações que estão presos, mas quem opera a grana, quem tá lá no dia a dia, tá solto, inclusive pelo Supremo Tribunal de Justiça, que segundo o levantamento do senador Jorge Seife, no ano passado, liberou 9.000 traficantes. 9.000 saíram pela porta da frente do Supremo Tribunal de Justiça. Ou seja, é uma vergonha. O crime organizado, sim, financia campanhas eleitorais. O crime organizado, sim, financia jovens que no futuro serão grandes autoridades do judiciário. E ponto. Agora diga aí, meu amigo, coloque aí nos comentários, você acha que o que eu falei tem algum fundamento ou você discorda? Escreva aí, por favor.